Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do CastCast. E hoje estamos recebendo o Dr. Samuel Araripe e Dr. Lucas Araripe. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre protesto. Dr. Samuel, Dr. Lucas, é um prazer recebê-los. Estou muito feliz por vocês terem aceito o convite, levando em consideração que tem uma agenda corrida, o tempo comprometido, e hoje nós vamos falar sobre protesto. O doutor Samuel, vamos falar um pouco da biografia dele, que é extensa, mas eu vou falar resumidamente. Doutor Samuel Araripe nasceu no Crato, foi prefeito do Crato por 2 vezes, concluiu direito na Unifor, exerce o cargo de tabelião do 5º Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção Ceará. O Dr. Lucas Araripe é gestor do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seccional Ceará, bacharel em Direito e pós-graduando em Direito Notarial. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos bater um papo sobre protesto. Doutor Samuel, vou iniciar por você. Eu queria que você conversasse, nos falasse sobre os desafios na presidência do Instituto, o que tem a ganhar com o protesto, o credor e o devedor. Explica melhor para a gente. Doutora Priscila, antes de qualquer coisa, queremos agradecer a oportunidade que você nos confere, de ter a oportunidade de se comunicar com a sociedade e com os colegas sobre a especialidade protesto. E eu gostaria de começar de uma maneira informal para desmistificar essa palavra protesto. Eu acho essa atividade uma coisa extraordinária, porque, na realidade, o que o tabelião de protesto faz é intermediar o relacionamento do credor e do devedor, imparcialmente. Então, veja que coisa extraordinária, né? Eu, às vezes, brinco até dizendo que nós, tabeliães de protesto, exercemos a mesma função de um escritório de advocacia, acredita? De cobrança. Acredito. De cobrança. Sendo que a nossa atividade, ela tem o respaldo do Poder Judiciário e a fiscalização da Corregedoria Geral de Justiça. O que é que eu quero dizer com isso? Segurança jurídica para ambas as partes. O protesto ele vem evoluindo por demais. Esse crescimento e essa modernização nasceu lá na Constituinte de 1988, quando um grupo de tabeliães do Rio e de São Paulo resolveram criar o Instituto de Estudo de Protesto, com a finalidade de congregar todos os tabeliães do Brasil. E é isso que acontece hoje. Os cartórios hoje eles são 100% informatizados. Criamos a Semprote, que é a Central de Protesto, para fornecer certidões negativas e pesquisa. Hoje, um conterrâneo nosso que mora no Acre, ou no Rio Grande do Sul, em qualquer estado, ele pode acessar lá a Semprote, coloca o CPF e ele faz a pesquisa se o nome dele está protestado em algum cartório do Brasil, entendeu? E aparece o cartório, aparece o apresentante, aparece o credor. Então, a Semprote, que é um avanço muito grande, eu definiria assim: os serviços que nós prestamos nos nossos balcões, tem todos lá. Veja que coisa extraordinária. 2 maneiras de você se utilizar do protesto hoje, né, via instituto, sem nenhuma burocracia, tudo automatizado, tudo digital, tudo muito avançado. Você, se vier via banco, os filiados da FEBRABAN, existe um convênio nacional, o título ou o documento de dívida. Vai lá para o Instituto Brasil e o Instituto distribui para os distribuidores do Brasil todo. Se for regional,
é só o credor ir no Instituto e assinar também o convênio. Então, a gente tem avançado muito, sabe? A gente hoje, a gente tem parcerias hoje com a Procuradoria-Geral do Município, Procuradoria-Geral do Estado, né? E mais de 500 convênios com pessoas jurídicas, e a gente até está avançando aí para o interior, né, procurando as procuradorias, entendeu? Para também firmar esses convênios. Então, eu diria que nesses últimos anos o protesto avançou muito. E em relação a essa transição que você disse, que existe uma central que ela faz tudo que um balcão de atendimento físico faz. Isso facilitou a vida do cidadão, ele poder pedir uma certidão, a questão do credor também, ele poder dispor do serviço do protesto facilmente. Quais são os desafios do Instituto nessas tratativas em relação à capacitação, ao atendimento? Os nossos desafios, eles são bem definidos. As coisas estão evoluindo numa rapidez muito grande e se faz necessário que todos os colegas se engajem nesse processo. Porque quanto maior o banco de dados, maior é o sucesso da especialidade protesto. E hoje as fiscalizações são imensas. A FEBRABAN, para colocar título para cobrança via cartório, tem um protocolo lá de intenções. Você recebe o título, tem o prazo para intimação. Se receber o valor, tem que repassar no dia seguinte, né? O protesto, tem que enviar os instrumentos de protesto. Mas isso tudo é uma coisa muito boa para a gente, entendeu? Porque eu diria que nessa parte estrutural, o protesto avançou por demais. Nós precisamos dar uma publicidade maior, mostrar que o protesto é uma ferramenta extraordinária de recuperação de créditos, entendeu? Nós firmamos aqui no Ceará um convênio com o CNJ de parceria, entendeu? Que só 2 estados firmaram, a Bahia e Ceará. E o Ceará, para a gente viabilizar as cobranças das procuradorias. Sucesso, Priscila, é sucesso total. Sabe, a Procuradoria do município e do estado se utilizam já do protesto há muito tempo, e eu tenho um sonho, né, que essa parceria se estenda para os 184 municípios do Ceará. Quando o colega lá de Campos Sales, por lá de Salitre, ele se torna, de fato, um parceiro da prefeitura, para receber, porque aquele prefeito que não recebe o seu IPTU e as taxas e etc., é renúncia de despesa. E as contas dele, da dívida ativa, elas precisam serem aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ao invés de entrar com a ação de execução fiscal, que o Poder Judiciário já não suporta mais, por isso que está havendo um processo de desjudicialização, saindo de lá para as serventias extrajudiciais. Então, isso aí é uma coisa extraordinária, sabe? Agora, a gente precisa convencer os procuradores do município, sabe? E eu diria até hoje que, Lucas, 80% do nosso movimento hoje não é mais títulos via banco. Você pode trazer números até para os colegas do interior entenderem melhor essa parceria com as procuradorias? Posso trazer números, sim. Por exemplo, a nossa parceria com a Procuradoria do município, em números assim arredondados. Já vamos recuperando mais de 700 milhões, entendeu? A custo zero. É bom que se frise que o poder público não paga nada. E os nossos emolumentos, eles são pagos, serão repassados no pagamento do título ou no cancelamento. Então, é uma coisa bem interessante essas parcerias,
E com os comerciantes também, sabe? Você pode fazer convênio via instituto, qualquer pessoa jurídica. Então, eu, sinceramente, acredito no protesto. Eu acho que nós teremos um crescimento. A gente já evoluiu, eu diria assim, 80%. Os colegas do interior e da capital já estão bem conscientes, né? Nessa reestruturação aqui, só mudando aqui um pouco, tem muito colega que realmente não vale a pena ter a especialidade protesto. Um título por mês, às vezes não recebe nada. Nessa reestruturação, foi inserido um artigo que, se a pessoa quiser antecipar, né, o efeito da lei. Porque a reestruturação toda ela foi feita na vacância, né? Foi uma coisa muito bem pensada e na vacância. Mas o serviço protesto, como tem muitos colegas que realmente não compensa, porque é uma especialidade inviável economicamente, ele pode antecipar. Na hora que a lei for regulamentada, ele tem um ano para dizer que se quer continuar ou se quer desistir da especialidade. Então, após a publicação da resolução, isso. Ele tem um prazo de um ano. Ele vai ter um prazo para ele decidir, caso ele queira já antecipar o efeito dessa transição e entregar. É muito importante ressaltar essa fala do Dr. Samuel, que mostra a importância do cartório de protesto para a sociedade, né? Você imagina que nós temos um judiciário completamente abarrotado, que não suporta mais receber tanta demanda. No relatório Justiça e Números de 2023, a maior taxa de congestionamento do Poder Judiciário por conta das execuções fiscais. É mais de 80%. Muito. Então, assim, foi feito um estudo, um relatório no Justiça e Números, que diz que se parar hoje de receber ação de execução, ainda vai levar 8 anos para se finalizar todas que estão lá. Aí você imagina todo ano essa demanda entrando dentro do Poder Judiciário, e aí como é que o cidadão ele vai ter o acesso à justiça, né? Que está lá na nossa Constituição. Então, assim, essa evolução que os cartórios de protesto vêm sofrendo, muito por conta do Instituto de Protesto Nacional, que ele é muito bem dirigido e encabeçado, ele vai trazendo o cartório de protesto nessa parceria com essa sociedade, que no final das contas ele está beneficiando a todos, né? Não dá para olhar só o cartório de protesto como uma coisa malquista porque ele é o cobrador. Ele está cobrando porque alguém deixou de receber o valor acordado, seja por um serviço, seja por uma mercadoria ou o próprio imposto, né, tratando de CDA, mas ele também está trazendo um benefício para aquele eventual devedor. Naquele momento ele está sendo devedor, mas no próximo momento ele pode ser um credor, né, a nossa situação financeira melhorando, né? Porque muitos têm a estigmatização do protesto, o nome Sim. protesto, foi protestado, mas a importância do protesto é exatamente essa, é trazer de forma célere e prática a regularização de algo que deixou de ser pago, o credor que deixou de receber e o devedor que deixou de cumprir. E no momento que ele deixa de cumprir, ele dificulta a vida dele, porque ele vai ser negativado. Ele vai ser negativado. Priscila, dentro desse raciocínio, uma vez uma empresa aqui, grande disse o seguinte para mim: Samuel, nós adoramos o protesto e detestamos o cancelamento, porque isso foi se criando, essa antipatia, ao longo dos anos, e um dos motivos foi esse. A pessoa pagava o título, aí tinha que cancelar. Aí você tinha que pedir uma cópia do contrato social da empresa, você tinha que reconhecer a firma na carta de autorização, você tinha que preencher um requerimento e tinha que reconhecer a firma também. Era uma burocracia que eu não sei nem como é que o protesto sobreviveu. Hoje é só uma cartazinha para o Instituto, entendeu? E o Instituto se encarrega de mandar para qualquer cartório para fazer o caso. Tudo eletrônico. Priscila, a pessoa hoje para cobrar uma duplicata, ele não sai nem do estabelecimento dele, porque é por indicação.
Então, ele faz o convênio com o Instituto, manda online os dados da os dívida. dados, entendeu? O Instituto manda para o distribuidor distribui, intima, entendeu? Quando a pessoa quer pagar um boleto ou Pix, entendeu? Faz E o tudo através do cancelamento, depois que é feito, é só o credor dizer assim, concordo com o cancelamento. Assina esse documento, manda para o Instituto manda Então fazer. é bem prático para o credor. Super prático, eu diria que o cartório... credor que tem interesse, qual o primeiro passo? O primeiro passo é procurar o Instituto para assinar o convênio. No site, isso ele consegue? No site, diz aí, No Lucas, site, como no é. site do Instituto vai ter os meios de comunicação do Instituto, telefone também, mas basta entrar em contato, a nossa equipe vai dar todo o suporte, ele vai fazer o convênio para apresentação de título, e aí nesse ponto eu quero destacar, o Instituto está lá para atender, seja o grande empresário ou aquele pequeno comerciante, aquele pequeno credor que ele tem ali um título, um duplicado, um cheque por mês, não importa. A nossa estrutura, ela está lá para atender todo mundo. A meta é trazer mais usuários para o cartório. Então, ele fez o convênio com o Instituto. Não existe valor mínimo. Não existe valor mínimo Qualquer nem valor quantidade eu posso... mínima por protesto, né? Então, o credor, eu tenho uma lojinha pequena, estou com os cheques aqui que voltaram. A única diferença que vai haver nesses casos são a forma em que o credor vai disponibilizar esses títulos. Eu tenho uma forma mais manual para aquele credor usual, que tem um título no mês, 2, 3, que ele não precisa fazer desenvolvimento tecnológico dentro do estabelecimento dele para fazer esse envio. E eu tenho a outra forma de envio, que são para grandes empresas, grandes bancos, pessoas jurídicas que enviam 300 títulos por mês, às vezes 300 por dia, dependendo da empresa. Então, a estrutura é a mesma. A única diferença vai ser a forma que o credor vai enviar aquele título de acordo com a sua demanda, né? Mas a estrutura do Instituto está a mesma e os passos são os mesmos. Entrou em contato conosco, fez o convênio, entendeu direitinho quais são as obrigações dele como credor, nossa equipe vai toda explicar. O acesso no sistema é feito através de certificado digital, que hoje é a forma mais segura de se identificar o ator que está fazendo aquela ação. Então, é o certificado A3, que é aquele cartãozinho. E ele entrando dentro da CRA, Ceará, ele vai ter os mesmos serviços da Semprote Nacional. Então, ele vai ter todos os serviços do balcão do cartório na tela do computador dele. Logo vai ser lançado pelo Instituto Nacional, inclusive, o aplicativo. Você vai fazer isso até pelo celular. Então, fez o convênio, acesso com certificado digital, não tem burocracia. Enviou o título, é só aguardar o resultado daquele título. Nós chamamos de solução. Qual é a solução do título? Ou ele está pago ou ele está protestado. Se ele foi pago ao cartório, o cartório tem um prazo de 24 horas para repassar o valor que ele recebeu. Se ele foi protestado, ele vai receber um retorno, nós chamamos de arquivo de retorno, que vai dizer a situação do título. Olha, esse título foi protestado. Eventualmente, aquele devedor vai comparecer ao cartório vai procurar o credor para entender o que foi aquele protesto, caso ele não saiba, vai fazer a sua devida negociação com o credor dá um clique, ele envia nós chamamos de carta de anuência eletrônica, que basicamente é um arquivo que diz para o cartório, cartório, pode cancelar esse título mediante o pagamento que vai ser feito pelo devedor. E aí o devedor procura o cartório. O pagamento que ele paga. se reporta é os emolumentos. Os emolumentos, para efetivamente dar baixa. Já foi pago. O valor do título já foi pago. E detalhe, esse processo que eu falei, nenhuma das duas partes precisa ir ao cartório. Através do Instituto você faz isso de casa, tudo de onde online. tudo online. Porque se você já sabe quem é o seu credor e você já foi lá pagar aquela dívida, você não tem mais que pedir uma certidão ao cartório, você já resolveu o seu problema. Assim, você só precisa agora dar baixa no protesto. Procurando o Instituto... ainda tem um detalhe importante, a gente vai se lembrando. É que o próprio cartório se encarrega de entrar em contato com os órgãos de restrição de crédito. Até isso o cartório hoje faz pelo devedor. Quer dizer, desburocratização total. O protesto... O devedor que é negativado, o cartório, no ato do pagamento, ele já comunica a baixa desse pagamento. Comunica a baixa. Eu tenho conquistado, nós temos conquistado muitos parceiros
dizendo assim, mande um projetozinho piloto da sua carteira de cobrança aí, mande 10 títulos. Se você não ficar satisfeito, aí tudo bem. É faca, como o ditado popular, é faca e melancia, entendeu? Já temos mais de 500 convênios, não temos? Temos. Mais de 500 convênios. Recentemente saiu um levantamento feito pelo Instituto Nacional que a taxa de sucesso nos 3 dias, em média, do protesto é de 60%. Então, assim, não tem nenhum escritório de cobrança, nada que traga uma solução tão rápida, tão efetiva quanto a apresentação de título no cartório, né? E é importante também dizer isso, o protesto, a especialidade protesto, graças ao Instituto, ela foi a primeira especialidade a ser 100% eletrônica, né? Recentemente, as outras especialidades foram fazendo suas centrais e tudo, mas o Instituto de Protesto, ele data de 88, né? E a CRA nasceu, né? E a CRA eu acho que é um pouco mais à frente. Mas de lá para cá, foi sempre se desenvolvendo eletronicamente, foi muitos provimentos vieram na época da pandemia, né? Intimação eletrônica, a apresentação de todas as espécies de título eletronicamente. Então, todas essas evoluções que por conta da pandemia tiveram um avanço, elas foram adotadas permanentemente, né, pelo CNJ. Priscila, sabe o momento que a gente conquistou a Procuradoria? Qual? Foi no momento que a Procuradoria percebeu que, via judiciário, o sucesso era de 2%, e via cartório de protesto entre 20% e 25%. Ali foi o marco, entendeu, da Procuradoria enviar, entendeu, os títulos para cá. Sucesso, né? E que Porque tem muitas coisas, viu, que a gente faz. Aí é uma questão, o tabelião tem um espírito empreendedor também. O gestor. Né? O gestor, exatamente. O avise-me. O avise-me, ele não é uma intimação, entendeu? Ele é apenas uma comunicação dizendo, ô Lucas, você tem um título apontado no cartório tal. Depois a gente está lutando muito, mas eu acho que a gente está conseguindo, em breve, a intimação eletrônica. Olha que negócio espetacular. Você deixar de intimar braçalmente para você intimar via WhatsApp, via A e-mail. facilidade, o alcance, a segurança, sabe? Pronto, você falou na questão da segurança, que é importantíssimo, principalmente quando se trata de cobrança. Infelizmente, essa questão eletrônica, facilidade, a gente traz também, paralelamente a isso, a má conduta de pessoas, né, de criminosos que enviam comunicações, notificações, cobranças fraudulentas. De todas as espécies, e a população, muitas vezes, fica insegura. E então vem o protesto, que vem com essa atribuição dos cartórios, né? Ele vem dar essa segurança, porque muitas vezes, e o aviso, essa consulta que se tem de protesto, ele vai dar essa segurança para quem, recebi uma cobrança aqui, não sei se isso aqui realmente procede, porque, infelizmente, as ferramentas que a gente tem para facilitar o atendimento é utilizada por pessoas de má fé, que se resguardam dessa rapidez de dados que são vazados. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa segurança que traz o aviso, essas consultas feitas pelas plataformas, né? E o que o Instituto tem feito e pensa em fazer para dar cada vez mais segurança para a população, que muitas vezes tem receio, muitos pagam cobranças que não existem, e a população se sente insegura quando recebe algo pelo WhatsApp. O que é que o usuário pode fazer para se resguardar nesse cenário? Essa pergunta é muito boa. Muito boa essa pergunta. Isso a gente já previu logo quando começou-se o projeto, né? A quantidade de golpes via WhatsApp e e-mail que existe, assim, a polícia, a justiça vai trabalhando, mas eles não conseguem reter aquilo. É comum, em grupos de WhatsApp dos cartórios, o pessoal tá mandando, olha, chegou aqui um devedor com esse instrumento de protesto, eu nunca vi na vida, o que é que eu falo para ele? E a gente sempre fala, olha, isso é golpe, sempre pesquisa antes. Nós temos hoje no Instituto uma equipe só para dar informação. Quando o Instituto Nacional e o Instituto Ceará
começaram a desenvolver esse projeto do avismo, intimação eletrônica, foi o primeiro ponto. Olha, a gente tem que dar informação ao público, porque você recebe um e-mail de um negócio que você não sabe, talvez não saiba ou não se lembre que você se cadastrou, você não vai clicar, você não vai dar a devida atenção àquilo. Então hoje, por exemplo, no Avise-me, vão todos os meios de comunicação do Instituto e um aviso que sempre entra em contato. Quando nós disponibilizamos o boleto, quando o devedor solicita, nós informamos para ele verificar o recebedor do boleto, a agência bancária, tudo direitinho, para ele não cair num golpe. É claro que não dá para evitar sempre. Mas é importante sempre a consulta. É importante sempre a consulta. Então, o devedor, nós temos um serviço, é importante falar também, do mesmo jeito que nós avisamos quando o título é apontado, nós avisamos quando a carta de anuência está disponível. Porque muitas vezes o devedor resolve o problema dele lá na procuradoria e ele não sabe que ele ainda tem que dar baixa no protesto no cartório. Então, quando a carta de anuência chega na central, quando ela tem o endereço, o telefone disponibilizado pelo apresentante, nós mandamos um WhatsApp. Um WhatsApp, importante dizer, dentro da ferramenta oficial da Meta, da WhatsApp, não é uma ferramenta pirata, é uma ferramenta fornecida pela Meta, onde nós temos todo o controle disso. Então nós avisamos para aquele devedor, você resolveu o seu problema com a procuradoria, sua pendência, mas o título, o protesto ainda está ativo no cartório. Caso deseje dar baixa, não é manda o boleto, não é clique no link, entre em contato com o Instituto de Protesto, telefone, e-mail, WhatsApp, e a gente vai passar as informações. Nós só disponibilizamos o boleto quando ele solicita. Muitas vezes ele diz assim, mas eu não quero o boleto não, eu vou procurar o cartório. Tudo bem, procure o cartório, X, está aqui o endereço do cartório, ou o telefone, você verifica lá. Ele verifica o cartório e retorna, porque ele ligou para o cartório confirmou a informação, ele agora só quer pedir o boleto, né? ou o Pix, para fazer essa regulação. Então, assim, é uma preocupação diária nossa, né? Eu acredito que de quase todos os fornecedores de serviço via internet, né? Então, a gente tem que estar sempre investindo em comunicação, em avisos, capacitando os próprios cartórios para estar repassando essa informação para o seu usuário, porque o cartório é a ponta. Aqui em Fortaleza, pode até ter mais procura por meio digital, mas talvez num cartório do interior, o cidadão ele se sinta muito mais à vontade atravessando a rua e indo lá no balcão. Então é muito importante que o cartório saiba dar a informação correta a ele. Dizendo, olha, é isso que você tem que verificar, caso dúvida, entre em contato com o Instituto, não pague nada que você não se sinta seguro, né? Qual é o site que a pessoa pode buscar essas informações de contato, se quiser? Só entrar no site do Instituto, ieptbce.com.br. Lá você vai ter todas as informações, ou o site do Instituto Nacional, que é o Pesquisa Protesto. Sintetizando, viu, Priscila, isso aí que Lucas falou muito bem, comunicação. Para você brecar, que está no Brasil todo, essa gangue, até mesmo porque eles têm acesso às intimações. Então, comunicação, já que a gente está aqui falando aos colegas e ao público em geral, não pague, entendeu? Nenhum título sem seguir a orientação da intimação e do Avise-me, né? Então é essa maneira que a gente tem para brecar esse tipo de coisa, né? O Avise-me é um meio que se tem de consulta, né? De apontamento do que está devendo, e tem o Resolve, não é isso, Lucas? Você pode explicar a diferença do Avise-me para o Resolve? O Avise-me, como a gente já conversou aqui, ele é simplesmente um aviso para o usuário que um título foi apontado no cartório. E é importante dizer isso, em qualquer cartório do Brasil. Se eu fiz o meu cadastro no Avise-me do Instituto Nacional, qualquer título apontado em São Paulo, Santa Catarina, ele vai ser encaminhado. Eu acredito que hoje o Avise-me Nacional é só por e-mail, mas o Avise-me Ceará é por WhatsApp e e-mail. É claro que o Avise-me Ceará ele só vai avisar dos títulos que adentrarem, né, na competência do Estado. Nada custa você fazer os dois cadastros, não há custo nisso, e isso fortalece muito a questão da segurança. Veja, se eu entrei num sistema, me cadastrei com meu certificado digital,
coloquei os meus dados, é claro que eu sei que aquela mensagem que eu vou receber, ela tem uma veracidade confiável. Né? É um aviso para você não perder a intimação física. É muito comum títulos irem para edital. Por quê? Isso gera muita reclamação no balcão do cartório. Mas a culpa não é do cartório. Veja, o cartório manda a intimação para o endereço fornecido pelo apresentante. Então, se você está com o endereço, os seus dados cadastrais lá nesse apresentante ultrapassados, não atualizados, o apresentante vai mandar no endereço que ele tem. E o cartório é obrigado a cumprir naquele endereço. É comum as pessoas se mudarem, mas é comum também as pessoas manterem o número telefônico durante anos. Então, o credor, tendo esse cadastro eletrônico, seu e-mail e telefone, por mais que o endereço, a carta física vá para o endereço errado, a probabilidade do WhatsApp chegar no teu celular é maior. Né? Então, se eu, como usuário do cartório de protesto, eu entro no Avisme e me cadastro através de certificado digital, pouco importa qual é o endereço que o meu credor eventualmente tenha meu. Eu vou receber no meu WhatsApp e no meu e-mail aquele aviso. Lembrando, não é uma intimação, não vai contar prazo, não vai servir como intimação, mas ela é um aviso que um título foi apontado. Isso é para evitar que eu caia num golpe, é para evitar que eu vá para um edital e tenha um custo maior na hora de fazer o cancelamento do título. Então, isso é para isso que serve o Avisme. O Resolve, ele já é um negócio mais além, é um negócio muito bem pensado. Hoje o Resolve, você acessa o Resolve, você faz sua pesquisa no seu CPF, seu CNPJ, seja qual for, vai dizer se você tem algum protesto. Se você tiver esse protesto e você já tiver a carta de anuência em relação àquele protesto, você pode simplesmente pagar no Resolve sem procurar mais ninguém. E ainda com a possibilidade de pagamento boleto, Pix e no cartão de crédito parcelado. Então isso está facilitando muito a vida daquele devedor, principalmente de CDA, porque são títulos muito baixos. Às vezes o valor do cancelamento é maior do que o valor do próprio título. Né? Então é uma pessoa que já está com seu poder financeiro comprometido, então ele conseguir fazer esse pagamento parcelado é uma ajuda. Futuramente, o Resolve ele vai fazer tudo, inclusive receber o pagamento do título que ainda está em fase de intimação e pós-protesto. Né? Então, assim, a meta é que o Resolve resolva tudo. Então, O nome já está dizendo. Já está dizendo. Então, eu acesso o Resolve. Qual é o site, Lucas? Resolve.com.br. Resolve.com.br. Sempre os institutos eles estão sempre interligados. Então, se você acessar o site do Instituto Protesto do Ceará, você vai ver um link para o Instituto BR. Né? E lá no BR você vai ter o banner do Resolve. Né? Essa funcionalidade última que eu falei não está ainda usual, porque demanda muito desenvolvimento tecnológico. Só os emolumentos. Só os emolumentos, né? O valor do título ainda não. Ainda não. O Instituto Nacional está trabalhando muito para implementar isso. Uhum. Tem previsão? Eu queria só chamar uma atenção, chamar aqui um detalhe que o Lucas falou, em relação a pagar os emolumentos parcelados. Sim. Rapaz, isso é uma coisa extraordinária, porque é como o Lucas disse, às vezes o valor dos emolumentos é superior ao valor do título. Isso dá um problema, viu, minha querida Priscila, imenso. Então, o devedor agora tem a faculdade de parcelar em 6 vezes, né? Porque muitas vezes o cartório ele não é obrigado. Facilita muito. Porque você consegue encaixar na o cartório ele não é obrigado a falar parcelar. uma coisa que eu quero aqui passar para os colegas também. Nós precisamos ter o espírito empreendedor. Nós temos que desburocratizar, nós temos que facilitar a vida do nosso cliente. A gente, sem eles lá, não somos ninguém. Então, eu achei uma coisa extraordinária. Foi nessa lei do marco legal das garantias. de garantias, né, que veio essa possibilidade, essa faculdade, né? Essa possibilidade de você parcelar. Então, né? Na verdade, também uma inovação do marco legal é a negociação prévia e pós. Então, você imagina, o doutor Samuel gosta de falar uma frase que cabe perfeitamente. O cartório de protesto nada mais é do que um escritório de cobrança.
sendo que nós somos o escritório de cobrança com maior capilaridade do Brasil. Nós estamos em todo o município. Então, é uma rede muito bem montada. Então, 5.780 municípios. Cartório de protesto em todos. E agora todos interligados. Isso é um avanço extraordinário. Facilitou muito. Facilitou muito. Uma pessoa lá do Acre, Roraima, Rondônia, vai tirar uma certidão, entra lá no Instituto e com a segurança jurídica, né? Segurança Além jurídica isso. total, sabe? Então, Esse instituto nasceu em São Paulo, isso é Correio Paulista, mas é uma coisa extraordinária. A maior evolução no protesto foi o instituto. Dos grandes bancos hoje, só não está centralizada a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste, mas a Caixa Econômica já assinou o convênio e já está em fase de teste, se não me engano, em São Paulo. Então eu acredito que nos próximos 3 a 4 meses a gente consiga estar recebendo, inclusive, a Caixa Econômica, porque é uma demanda muito grande do interior. Porque tem muito título da Caixa e do Banco do Nordeste sendo apresentado no interior. E como são os únicos que não são centralizados, acaba que o cartório se acostuma muito a trabalhar eletronicamente e pouco fisicamente. E a gente quer tirar total o físico, né? O físico, como o Samuel falou, tem muito cartório no interior que o protesto, financeiramente, ele não compensa. Mas por que ele não compensa? Um dado importante. Nós não somos o estado que mais recebe título, muito pelo contrário, mas em compensação nós somos o estado que mais tem cartório de protesto no país. Nós temos mais do que São Paulo. Então, assim, é você pegar um bolo bem pequenininho e dividir para muita gente. Acaba que isso. Então, assim, uma das funções uma das funções do eletrônico, né, do serviço eletrônico é diminuir trabalho, diminuir custo lá para a ponta para o cartório. Né, e facilitar. Tirar a burocracia. Né? Eu gostaria de agradecer essa aula que a gente teve hoje sobre protesto. Estou muito feliz com a presença de vocês dois, que engrandeceu o CartCast hoje. E eu vou abrir as considerações finais dos dois. Qual mensagem que tem para a população, para os colegas que nos acompanham? A mensagem, Priscila, primeiro é agradecer mesmo. Eu acho que a gente teve uma oportunidade extraordinária de divulgar a especialidade protesto. E a segunda coisa que eu comento é pedir aos colegas que, tendo dúvida, se comunique com o Instituto. Entendeu? Fale com o Instituto. O Instituto está à disposição de todos os colegas, entendeu, do Ceará. E eu acredito muito no protesto. O que a gente precisa, volto a repetir, é assimilar o espírito empreendedor. Eu não fui nas procuradorias, eu e Lucas, menos de 50 vezes. Menos de 50 vezes. Mas eu digo, ainda não entenderam. A gente ia lá com os dados, com os números, com tudo. Na gestão do desembargador Washington, o Instituto patrocinou um encontro. Presidente do TJ, presidente do Tribunal de Contas do Estado, a Prece, que é a Associação dos Prefeitos, com os procuradores, e foi um encontro extraordinário para convencer os prefeitos que eles não precisam entrar com ação de execução fiscal para ter suas contas de gestão aprovadas. O instrumento de protesto resolve esse problema, que faz parte da meta do CNJ. Você já pensou em entrar com ação de execução fiscal no IPTU de R$1.000? Leva para o cartório de protesto, protesta, e é bom para todo mundo. Inclusive para o devedor, para o contribuinte, porque é mais barato do que muito mais barato, ágil, mais barato, ágil. Então fica aqui a minha consideração final de agradecimento e de pedir aos colegas que acreditem no protesto. Da mesma forma, né, agradecer bastante o convite. É sempre importante a gente estar fazendo esse intercâmbio de informação. Fortalecer que o Instituto de Protesto está de portas abertas para todos, a qualquer momento, tirar dúvida, marcar treinamento, reunião, demanda, o que for, a gente está tentando atender a todos da melhor forma possível.
também dizer que estaremos presentes no Congresso, né, que haverá próximo dia 21 e 22. Segundo encontro. Notarial registral, todos convidados. O convidado do protesto é o Dr. Renato, que é o responsável pela Semprot e Resolve, então ele com certeza vai dar uma aula sobre todas essas inovações tecnológicas no encontro e convidar todos para participar. Gratidão pela participação e já estão intimados para próximos episódios. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Nos siga nas redes sociais Sinoré de Ceará. Até mais!